Olá! Hoje eu estou aqui para dar uma aulinha que é sobre os exames, os meus exames, após fazer uma alimentação vegetariana por 3 meses. O que isso refletiu na minha saúde e o que isso refletiu na fase que eu me encontro, que é a fase da menopausa, que é a fase do climatério, né? Eu vou mostrar meus exames antes e depois. E vou ir explicando, conversando com você sobre cada um deles. Você que me segue, você deve ter lembrado que um tempo atrás eu comentei que ali na quarentena, especificamente ali pelo dia 17 de março, eu iniciei uma alimentação vegetariana. Tem uma live gravada sobre isso aí lá no meu feed, que você pode olhar. E eu expliquei como é que estava sendo todo esse processo e tal. Mas, claro, eu como profissional da saúde, estudiosa, dedicada, preocupada, eu fiquei naquela questão dos exames, como é que eles iam ficar. Mas eu quis apostar realmente em toda essa mudança alimentar, porque para mim essa mudança alimentar, ela tem um intuito espiritual também, né? Que é se alimentar de amor e não se alimentar de dor. Então isso é uma coisa que me incomodava já há algum tempo, que é saber, no momento que tu sabe todo o processo de criação de um animal, enfim, não vou dizer, não sei se a palavra tortura é muito forte, mas toda a questão que ele passa ali, sabe? E eu comer aquela dor, ficar preso a vida toda numa gaiola, a vida toda sendo inseminada para nos dar leite, são coisas assim que começaram a me incomodar. E aí eu fiz essa mudança de alimentação por uma questão mais espiritual, de ideologia de amor ao próximo, sabe? E enfim, isso é para uma outra conversa, né? Mas eu fiz os exames agora, e especificamente agora, nesse sábado, hoje é dia 16 de junho de 2020, então aqui no dia 13 de junho de 2020. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou esse resultado e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso em relação à menopausa, tá? Então, assim, em fevereiro eu tinha uma alimentação normal, uma alimentação onívora, como de tudo, carne, frango, ovos, peixe, adoro churrasco, né? Como de tudo. E eu tinha um colesterol, era 160, ele tinha ido para 210, HDL 76, o colesterol ruim. A primeira vez que eu tinha um colesterol ruim de 126, meu colesterol ruim, que é o LDL, sempre foi 70, 80, né? Uma vez já teve 50. Triglicerídeo tinha 51, ferritina 52, testosterona, estradiol, progesterona, tireoide 305, hemoglobina, que é o ferro no sangue 14, vitamina D 35, B12 700. E aí, a partir de março, então, fiz até hoje faço essa alimentação, eu digo que é 99% sem nenhum produto animal, 99%. Mas às vezes se eu saio como um bolo na rua, pode ter o leite, pode ter o ovo. Se eu, sei lá, às vezes, eventualmente, pode me dar uma vontade de comer um ovo, que está sendo bem raro, porque o cheiro do ovo já não está me atraindo mais. Então 99% minha alimentação é à base de vegetais. E olha o que aconteceu, meu colesterol baixou de 210 para 168. O meu colesterol bom manteve-se alto, 74. O colesterol ruim, que era 126, ele baixou para 94. E o meu triglicerídeo era 51 e foi para 44. Então, mesmo consumindo uma alimentação com mais grãos, ou seja, teoricamente com mais carbo, né? Porque é uma alimentação que vai mais batata, aveia, quinoa e todos os tipos de sementes em geral e cereais, meu triglicerídeo não houve alteração para mais, ele até reduziu. Agora, olha isso aqui, minha ferritina, que é o depósito de ferro do organismo, é a ferritina. Então, era 52 e ela foi para 80.
eu fiquei bem surpresa, porque não estou comendo nenhum produto animal e a minha fonte de ferro são os feijões, os vegetais, os grãos, basicamente a linha dos feijões, né? E olha que foi, de 52 para 80, 30 miligramas é muita coisa. Então eu fiquei bem surpresa. Raramente a mulher tem uma ferritina alta, porque com a menstruação a gente vai perdendo muito. Na menopausa pode ocorrer esse aumento. Mas eu tô, o mês passado, em maio, eu ainda tive uma pequena menstruação. Então o que acontece aqui, ó, 80 é muito, né? Então essa alimentação, ela tá me suprindo bastante ferro. Onde é que eu percebi isso? Minhas unhas cresceram muito, estão bem duras, bem fortes, não se lascaram mais, não ficaram mais se folhando, não ficaram mais amolecidas, ficaram muito duras minhas unhas. Então eu vi realmente que estava acontecendo alguma mudança dentro do meu organismo para positivo, né? A testosterona era 43 e foi para 35. A testosterona, ela não está assim ligada à alimentação diretamente. Claro que tem uma influência da alimentação dentro do contexto hormonal, regulação e tudo. Mas a testosterona ela vai baixando porque com a entrada do climatério vai reduzindo os hormônios. Então a testosterona ela está reduzindo, ó, de 43 a total, né, para 35. Então o que vai acontecer aqui? Aqui eu já vou fazer uma reposição. Eu não vou deixar baixar para ter um problema, para me queixar sobre os sintomas de cansaço, desânimo, perda de massa muscular, fadiga extrema, indisposição para tudo, libido zero. Então, para que chegar nisso para resolver? Então, o que acontece? Aqui eu já vou fazer uma prescrição de um fitoterápico, né? Já vou usar uma planta aqui que tem a função de aumentar a testosterona. Vou usar através de cápsulas, que fica mais concentrado e mais fácil de usar no dia a dia. Agora, olha essa mudança aqui, o estradiol de 29 para 138. O estradiol é o que mantém as características femininas, evita o ganho de peso, evita o depósito de gordura na região abdominal, ele mantém a área pélvica, né? Então, uretra, vagina, essa parte toda saudável, evitando problemas de infecção urinária, candidíase, mantendo a libido saudável. Então, o estradiol junto com a progesterona faz isso. E olha a mudança do estradiol. Então, os alimentos à base de grãos, eles têm muito fitoestrógeno. Eu como muito esses alimentos. Então, deu um up aqui. Deu uma grande elevada. Ele era 80 o ano passado, em agosto do ano passado ele era 80, ele caiu para 29, e quando ele caiu para 29, eu já estava usando um gel de DHEA. Então, olha bem, já estava fazendo uma reposição de DHEA. E mesmo assim ele caiu para 29. E agora, com essa mudança toda de alimentação, ele foi para 138. Então, eu não preciso fazer reposição de estradiol, não há necessidade. A progesterona, ó, ela era 0,92, foi para 0,57. Então a progesterona é um outro hormônio feminino que ele é muito influenciado na menopausa, ele cai bastante na menopausa, né? E está relacionado ao quê? Ao bom humor, à disposição, à memória, a querer fazer as coisas e também a sua libido. Então o que acontece? A progesterona está começando a baixar, ó. Testo e progesterona, começando a baixar, 0,92 para 0,57. Então, eu não vou deixar chegar a um valor a ponto de não conseguir mais fazer as coisas normais do dia a dia, ir para uma academia, trabalhar, fazer as coisas do dia a dia de tanta dor e cansaço e indisposição geral, né? Até alteração de humor, depressão. Para que deixar chegar a esse ponto para resolver? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou usar também um fitoterápico, para aumentar a minha progesterona. Então, vamos aumentar a minha testosterona com fitoterápico e vou aumentar a minha progesterona com fitoterápico. O estradiol eu não preciso, estão vendo? Porque ele está alto, ele está conseguindo se manter alto, né? Olha, minha tireoide melhorou de 3 para 1, melhorou um monte a tireoide, né? Isso é fundamental na menopausa, porque na menopausa o hormônio tireoidiano, né? Ele fica também com alterações
por causa dessa questão da redução hormonal dos 3 hormônios, testo, progesterona e o estradiol, né? Então, afeta a tireoide. E algumas mulheres podem vir ter sintomas do hipotireoidismo ou uma desregulação da tireoide, ficando no sintoma subclínico. O que é um sintoma subclínico? É aquele sintoma que você tem o cansaço, tem o desânimo, tem retenção de líquido, você não está se sentindo legal, né? Tem lapso de memória, tem taquicardia, e você faz uma avaliação dos exames, os exames estão normais, mas você tem um hipotireoidismo subclínico, você tem os sintomas, né? Então aí o que acontece? A menopausa, a climatério, ele interfere também no TSH. Então, um TSH de 3 para 1 significa que minha tireoide está funcionando melhor, e isso é excelente. Né? Por que mudou? Porque uma alimentação rica em grãos é uma alimentação que tem mais iodo. Uma alimentação com bastantes vegetais, diversos e muito diversificado mesmo, tem mais iodo na alimentação. Então, você começa também a melhorar a questão da tireoide. A concentração de ferro na minha célula se manteve, 14. Então, mesmo não consumindo carne há 3 meses, não baixou a concentração de ferro nas minhas células, então não tenho anemia. A vitamina D, ela tá baixa, já estava baixa, né? Ela estava ali em janeiro, 70, né? Com verão. E aí ela foi baixando, eu fiz alguma reposição não contínua, então aí ela aumentou um pouquinho. E agora na quarentena, ó, a gente totalmente preso em casa, ela já baixou para 33. Então isso aqui é uma coisa que eu também já vou resolver já, porque a vitamina D para mulher, para todo mundo em geral, mas vamos falar da mulher aqui, né? Ela tem que estar em torno de 60. Então tu quer evitar depressão, cansaço, indisposição, evitar câncer de mama, câncer de ovário, tu quer evitar doenças e tu quer ter uma memória boa, evitar doenças do sistema nervoso central, você tem que ter uma vitamina D boa. Você precisa ter a vitamina D também para fazer uma boa calcificação óssea, para evitar a osteoporose, que é um dos riscos da menopausa, né? E o quadro depressivo. Então eu preciso aumentar a vitamina D e vou tomar até ela subir 60. Depois eu vou mandar uma dose menor para ela se manter ali entre 50 e 60. Mas 60 ela tem que, é o mínimo que eu quero que no meu caso ela chegue, né? E a vitamina B12, ela era 700 e ela caiu para 400. Isso também acontece na uma alimentação vegetariana. Então, se você consome muitos alimentos animais, que eles têm uma concentração grande de vitamina B12, a tua B12 normalmente é alta. Normalmente. Porque, olha bem, eu atendo vários pacientes que comem muita carne. E tu vai fazer uma avaliação de B12, é 200, 250, 300. Não é uma B12 boa. Tu quer ter disposição, energia, bem-estar, vitalidade, tu quer ter uma memória boa, tu quer ter um sangue aí que te faça trabalhar o dia todo e fazer as coisas o dia todo, não é uma vitamina B12 de 200, 300 que vai te fazer isso. Se tu quer vitalidade, tu quer viver com energia mesmo, ter um corpo jovem, não é um pouquinho de vitamina que vai te ajudar. Você precisa ter uma B12 acima de 490. Acima de 490. Então, eu vou jogar a minha vitamina D lá para 60, a minha B12 eu vou jogar lá para 700, 800, e depois eu vou fazer ela ficar no nível ali acima de 500, né? E vou fazer uma reposição aqui, pequena reposição de progesterona, fitoestrógeno, né? De fitoestrógeno e testosterona através de fitoestrógeno também de testosterona. Então, no contexto geral, o que aconteceu? Essa alimentação, ela me ajudou no contexto geral do meu organismo. Não é que você tem que ter uma alimentação vegetariana, e o intuito desse vídeo nem é isso. Mas eu queria mostrar para você que a alimentação interfere em todo o seu metabolismo. A alimentação interfere em quem você é. Como o teu corpo, ele responde a tudo. Não tem como ser isolado. Você colocou para dentro, vai ter alguma repercussão, boa ou não boa, dependendo da tua genética, da maneira que você vive, se você dorme, se você é estressado, se você é ansioso. Enfim, é uma série de coisas que estão envolvidas dentro da questão, o que tu vai ter a ter um tipo de alimentação. Né? Hoje em dia, no mundo moderno, nós somos pessoas mais doentes.
pegar os nossos avós para trás, eram pessoas mais saudáveis, até os nossos pais. O mundo era menos poluído, a gente tinha menos estresse, tudo era mais fácil para viver, era fácil de viver, né? Hoje em dia é tudo pressão, hoje em dia é difícil para tudo, porque tu precisa estar andando e correndo atrás do bonde. Então isso faz com que a gente viva sob pressão, e quando vê a gente já está nesse meio de novo, se a gente não está se policiando. Então é muito importante entender que nosso modo de vida atual, ele nos adoece. É necessário ter o autocontrole, é necessário praticar meditação, é necessário cuidar da ansiedade, e tudo começa na mente. Se eu tivesse, nos últimos meses, vamos colocar aqui os 3 meses de dieta vegetariana, se eu tivesse muito estressada, sem dormir, extremamente fadigada, explosiva para tudo, infeliz, toda essa reação emocional gera produtos químicos que vão passar para dentro do meu corpo. Passou para dentro do corpo, o que vai acontecer? Você vai desenvolver doenças. Então, se eu fosse assim, capaz que todos esses exames aqui estivessem muito pior. Porque num corpo estressado, o que acontece? Você usa mais as vitaminas, você requer mais hormônios, você inflama mais o seu corpo, e essas reações positivas começam a piorar e você acaba, desculpa a palavra, detonando o seu corpo. Começando aqui. Por isso que quem me conhece, quem me segue lá no Instagram, sabe que eu falo de cuidado das emoções, cuidar os pensamentos, cuidar do corpo físico e cuidar da espiritualidade, a meditação, a reconexão. Esse é o mais importante, mais importante. E isso eu consigo também trabalhar com você, porque aí a gente faz um quê? Um trabalho em cima de meditação, conexão, centramento, te ajudar de novo num caminho aí de paz interna, porque a paz não está lá fora, ela está dentro de você. E você tem que aprender a buscar isso, né? E por isso que hoje muitas pessoas estudam meditação, praticam meditação e passam para as outras, ensinam para as outras, porque é fundamental hoje em dia isso. Antigamente não era necessário, mas hoje é. E eu pratico meditação, eu gosto, onde eu sinto a paz é na minha meditação. E vou dizer sinceramente para vocês, eu deveria praticar mais ainda do que eu já faço, porque é um momento onde o teu corpo se reconecta, os teus hormônios se reequilibram, você volta a ter o pensamento claro para tomar decisões na sua vida, sabe? Então é muito importante trabalhar pensamento, emoção, espiritualidade, que eu trabalho com a meditação, a oração e essa reconexão, tá? Então, isso aqui é uma parte do corpo, que é o corpo físico. Nós vamos para uma outra aula daqui a uns dias, que vamos falar um pouquinho desse corpo mental, emocional, o quanto que ele te ajuda, o quanto que ele te atrapalha, e o que deve ser feito para resolver isso, né? Talvez algumas pessoas viram que eu deixei num cantinho aqui, esse símbolo aqui, né? DHEA. Esse é o único hormônio hoje que eu faço reposição, que é um gelzinho de DHEA, porque ele é precursor dos outros, né? Então, dele vai vir a testosterona, dele vai vir a progesterona, ele vai produzir o estradiol, né? Então, até o momento, não estou utilizando outro tipo de reposição, a não ser a cabeça dos hormônios. Então, ele está aqui e debaixo dele vem o resto. Então, eu faço o meu corpo produzir o resto, né? Essa é a minha intenção. Só que agora, vocês viram que... cadê aqui? Aqui, né? A testo está baixando um pouquinho e a progesterona também. Como eu falei para você, eu não vou deixar baixar para me sentir mal para poder resolver. Eu vou fazer pequenas
formulações de fitoestrógeno já para resolver isso aí e ajudar meu corpo a trabalhar ainda mais. Então é isso, eu espero que você tenha entendido que o nosso corpo é uma bioquímica, o que você ingere tem ação direta dentro do seu organismo, atrapalhando ou melhorando, que é fundamental para a saúde e fundamental para a mulher após os 40 anos, principalmente a mulher que está passando pelo climatério, ter uma vitamina D acima de 50, botar ali para 60, uma B12 acima de 490, no mínimo 490, tá? Botar ali 500. Tem que ter uma ferritina alta, senão a tireoide não funciona corretamente, tá? Então precisa ter uma ferritina acima de 50 e precisa ter uma alimentação que forneça cálcio, zinco, magnésio, todo o complexo B para manter o humor, manter-se longe da ansiedade, da depressão, em níveis adequados. Uma alimentação detox de hormônios, uma alimentação que limpa os resíduos hormonais do seu corpo e renova ele para uma nova fabricação hormonal. Então eu chamo de detox da menopausa. É necessário fazer. A alimentação vegetariana que eu fiz não deixa de ser um detox da menopausa, tira muita coisa. Então tem que fazer o detox da menopausa, tá? Ele começa pela limpeza do fígado. É necessário cuidar dos pensamentos, é necessário cuidar das emoções, é necessário cuidar de si, olhar para si, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Pode deixar os comentários aqui embaixo, né? A gente vai respondendo, vai conversando. E daqui um pouquinho, né, nos próximos dias, você vai ter outras aulas aí e vamos conversar mais, porque é necessário que você se transforme, que você mude e que você seja feliz. E esse é o intuito, um só, que é a felicidade. Muito obrigada pela sua atenção. Curta o canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações e vamos junto nessa jornada.